Mas eu queria que você falasse sobre essa questão dos critérios normativos para se trabalhar o repertório em relação à literatura oral de Ifá. Você tratou sobre essa perspectiva, não foi? Sim. Olha, tem muita coisa para a gente conversar, Deodato. Deixa eu começar do começo. Ifá é muitas coisas, né? Então, Ifá é o nome de uma divindade que tem um outro nome, que é Orúmila. E dessa forma, então, Ifá é uma divindade, mas quando as histórias são contadas, Orúmila é o nome dessa divindade. Orúmila é um personagem, ele ganha vida nessas histórias. Então, nós conhecemos histórias de Exu, Ogum, Oxum, Iemanjá, Oxalá, são as divindades, são os orixás. Orúmila é uma divindade, é um orixá. Cada uma dessas divindades possui uma área de atuação, digamos assim. É identificado com algum aspecto anímico ou algum aspecto da humanidade. Exu, por exemplo, é a divindade do movimento, do dinamismo. Ogum é o orixá da força, e, portanto, Ogum é ferreiro, fundamentalmente é ferreiro, e mais conhecido, talvez, como guerreiro. E ele é um orixá associado ao ferro. A gente pode falar de Xangô, que é um orixá sempre lembrado como orixá da justiça, de fato, mas Xangô é o orixá que é puro carisma, ele é o orixá da alegria festiva de estar vivo, entre outras coisas, e assim vamos. Cada um deles tem a sua área de atuação, né? Xangô, estou vendo, identificado com trovão, exato, é o rei mais bonito, de fato. E assim vamos com todos eles. Orúmila é o orixá da inteligência, do conhecimento e da sabedoria. Nas histórias, Orúmila sempre é representado como um sábio, como um sacerdote. Às vezes ele tem uma história em que se apresenta como um professor, às vezes ele se apresenta como um diplomata, ele consegue resolver conflitos, colocar aqueles que são inconciliáveis se conciliando. Então, Orúmila é um sábio, ele é um sacerdote e que, nessa condição, consulta o oráculo de Ifá. Dito isso, voltamos. Ifá é muitas coisas. Ifá é o nome da divindade, que tem um outro nome, que é Orúmila. E Orúmila é o nome da divindade quando se apresenta nessas histórias, como todas as outras. Bom, mas Ifá é mais. Ifá é o oráculo. Ifá é a tradição oral, são as histórias que contamos, os mitos e as fábulas que estão contidas em Ifá. Ifá também pode ser conhecida através de provérbios. Em Ifá, nós conhecemos a medicina tradicional do povo iorubá, que deu origem a esse conhecimento e esse ambiente cultural. E por aí vamos. Então, Ifá é muitas coisas. Eu estou falando isso só para poder dizer minimamente o que é Ifá, então te responder, Deodato. Porque... Fala uma coisa, você escreveu um livro que chama Orúmila? Sim, Orúmila. Escrevi. Cadê? É esse aqui. Cadê? É esse aqui. Não vai dar spoiler, porque deixa eu encher a tela aqui com você. Eu vou pedir para você não dar spoiler, falar só um pouquinho do livro, porque nós vamos fazer uma live em 2024 só sobre esse livro. Mostra de novo aí. Opa, que bom! Esse livro aqui é um livro que me dá muita alegria. Eu pronunciei, Ataíde, eu pronunciei errado. Como é que se pronuncia? Orúmila. Okay. Você pode falar Orúmila, tem gente que fala Orúmilá, mas é Orúmila. Esse livro me deu muita alegria, um livro de filosofia da religião, publicado pela editora Palas ano passado. A editora Palas é a editora que vem há 50 anos publicando e divulgando essas temáticas afrodiaspóricas. Então, esse livro é um livro que me deu muita felicidade de escrever e de ver discutido, porque ele trata do orixá Orúmila, é um livro, portanto, que tem uma... Eu não vou falar inédito, mas é o primeiro livro publicado no Brasil que trata Orúmila do ponto de vista da filosofia da religião. Então, tem esse grau de ineditismo, mas, acima de tudo, tem
eu acho, o gosto de tratar desse assunto de tal maneira a discutir os temas que muitas vezes são menos conhecidos ou são mais complicados, tentando verter para um formato mais amigável, digamos assim, mais acessível. Mas, Deodato, você me fez a pergunta sobre a história de Ifá e da literatura, né, de Ifá da tradição oral. Olha, temos muitas coisas. A gente podia fazer um encontro só sobre isso, só sobre esse assunto, porque é um tema que eu estou estudando bastante nos últimos tempos. Eu vou escrever sobre isso em breve, que é a questão da oralidade, que é um tema que todo mundo fala, todo mundo gosta de falar, identifica-se a cultura africana com oralidade, o que eu acho que é uma generalização. Acho não, é uma generalização problemática. Afinal de contas, quando a gente fala de oralidade para povos africanos, culturas africanas, necessariamente a gente tem que fazer um recorte para a África subsaariana, e mesmo assim com reservas. Isso é outro papo. Se você quiser, eu falo disso, mas é outro papo. Não, eu gostaria que você falasse, porque tem um preconceito muito grande. Sim. Assim, porque rapidinho, porque quando a gente fala de oralidade, no caso particularmente africano, fala-se da África sem muito conhecimento. A primeira coisa, se fala da África no singular, a África, quando a gente sempre deveria se referir à África como Áfricas. A África ela é absurdamente plural. Então, nós temos mais de 50 países africanos, e isso não basta para falar da pluralidade do continente, porque só na região subsaariana nós temos mais de 300 grupos étnico-linguísticos somente do braço banto. É mais ou menos como se eu pensasse no latim como um braço que dá origem ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano. Né? Agora, imagina esse braço tendo mais de 300 dedos, mais de 300 ramificações. É o banto. Então, o banto tem mais de 300 grupos, microgrupos étnico-linguísticos espalhados em toda a África subsaariana. E, claro, só para falar dos banto, mas a gente tem que falar também dos Yorubá, dos Ibo, dos Haussá. Tem uma quantidade imensa de etnias africanas. Então, a África tem aproximadamente, tem em torno de 2.000 idiomas. Veja, 2.000 idiomas, sem contar os idiomas que vieram da Europa, 2.000 idiomas. Então, a variedade, a riqueza da África sempre me impediria de falar da África no singular. A gente tem que falar dela no plural. Bom, o norte da África é ocupado desde o século VIII pela ação muçulmana, pelo Islã. E mesmo antes do Islã, os grupos do norte da África, grupos berberes que tiveram muito contato, ou o Kemet, que deu origem ao Egito, sempre tiveram muito contato com culturas europeias, né, através do comércio e outras interações, guerras, conquistas e tal, mas o Islã ocupou aquele território ali a partir de um certo momento. Então, há uma tradição no norte da África de palavra escrita e de cultura do livro, tá? E quando eu falo de cultura do livro, digo religiões do livro, que são dedicadas à discussão do texto, né? Assim como o caso bíblico e tal. A África subsaariana, no entanto, a gente fala geralmente de tradições ágrafas, onde a importância da oralidade ela acaba se impondo. É fato. Mas é um fato que precisa ser, não sei se questionado ou que deve ganhar novos contornos. É uma coisa que eu quero propor, eu já estou me adiantando aqui um pouco, porque existem formas de inscrição na África subsaariana, sim. Né? É o caso, por exemplo, no caso da área que a gente chamou de Nigéria, é o caso dos insíbidi, que são inscrições, são desenhos, são grafismos que remetem a provérbios ou a mensagens completas. Então, as pessoas se comunicavam muitas vezes mandando tábuas de uma cidade para outra com um grafismo inscrito. Então,
uma pessoa, um comerciante, um agente político, ou um familiar recebia essa tábua com a inscrição riscada, ela sabia a mensagem. Então, isso é inscrição, isso é escrita, uma forma muito específica de escrita, que não é aquela que os europeus conhecem e eles não podem desprezar mais. Né? Então, nós não temos mais o direito de desprezar formas de inscrição que ocorrem na África subsaariana. Uma forma de inscrição bem conhecida é a dos Adinkra, que nós conhecemos no Brasil, principalmente por conta da obra do Abdias Nascimento. Né? Os Adinkra, eles são imagens que remetem a provérbios, e essas mensagens são mensagens complexas, sujeitas a interpretações. Então, quando alguém mandava um selo inscrito em madeira, às vezes como um carimbo, de uma Adinkra, esse selo era recebido, essa imagem era recebida como uma mensagem escrita. Então, tá bom, não vamos discutir, a oralidade é importante, né? A oralidade é fundamental, mas a gente deve, de alguma maneira, questionar a exclusividade da oralidade e considerar formas específicas de inscrição que ocorrem na África subsaariana. O caso de Ifá, então voltei a isso, o caso de Ifá também é uma forma de inscrição, mas é uma forma de inscrição talvez ainda mais complexa, porque uma dessas 256 inscrições, que chamamos de Odu, pode chegar a mais de 100 histórias, a inúmeros provérbios, sem contar a tal da medicina tradicional que especificamente se encontra ali. Quer dizer, quando nós falamos de uma inscrição como essa, de Odu e Fá, é uma inscrição, mas ela remete a uma quantidade realmente muito extensa de histórias, provérbios, mitos, fábulas, que podem ser usadas de inúmeras formas também pelos seus agentes. Então, a oralidade é importante, ela é fundamental, mas ela não pode ser vista de forma exclusivista. É uma proposta que eu venho advogando nos últimos tempos, eu vou publicar daqui a um tempinho sobre isso. Legal.